Olá pessoal, tudo jóia? Então, o vídeo ele vai trazer um breve resumo sobre o surgimento, né, e a formação e o que deu aporte aí para o surgimento de regimes totalitários, tá? Então, principalmente aí após a Primeira Guerra Mundial, né, porque a Europa estava mergulhada aí em uma grande crise econômica, né? E essa crise ela vai ser muito mais perceptível, né? E vai afetar aí principalmente a Itália e a Alemanha, né? Então, o governo desses dois países não conseguia melhorar a situação aí do seu povo. Então, havia muita miséria e altos índices de desemprego entre a população como um todo, né? Então, era um caos aí pós Primeira Guerra Mundial. E aí, nesse contexto de caos, de miséria, de desespero, vão surgir dois líderes aí que vão se destacar. Então, o Mussolini e o Hitler. Tá? E esses dois aí achavam que a democracia não funcionava. E, segundo eles, seus países deveriam ter um governo forte. Então, impondo-se aí pela força. Então, esses líderes implantaram regimes totalitários. Então, o fascismo, chamado assim por Mussolini, na Itália, e o nazismo aí por Hitler na Alemanha. Tá? Então, o que vamos rever um pouquinho assim, o que significa então totalitarismo, né? É sempre importante ter essa noção. Então, o totalitarismo ele significa a presença de um Estado forte, cujo poder central tem autoridade absoluta. Palavra forte, né? Autoridade absoluta. E esta ideologia, ela defende que o indivíduo, né, deve viver em função do Estado. Tá? Então vamos ver aí algumas características desses regimes, então. Tá? Então o nazismo e o fascismo. Tá? Então, tinham aí várias características em comum. Então, ambos eram militaristas, né? Acreditavam aí na guerra como fator de grandeza e prosperidade. Também eles eram ultranacionalistas, exaltavam tudo que era próprio da nação. Toda a política interna aí estava ligada ao desenvolvimento do poder nacional. Eram unipartidaristas, tá? Admitiam aí a existência de só um partido, e para isso, né, para manter só um partido no país, enfraqueceram o poder, né, legislativo, controlavam aí a propaganda e a imprensa, através de censuras, né, e de controle total sobre o que a população recebia de informação, e implantaram aí regimes ditatoriais, né? Então vieram de uma forma bem ditatorial sobre a população. Os dois regimes também, né, promoviam o culto da personalidade de seus líderes, né, e de suas realizações, né? O Mussolini aí vai receber o título de Duce e o Hitler recebe então o título de Führer. Esses títulos aí tinham qual propósito, né? Dar um significado aos dois grandes líderes, né? Então, tinha um significado de grande chefe, assim, chamado, né? Conceituado. Então, ambos também eram caracterizados pelo anticomunismo, né? Tinham desprezo total aí pelas ideologias de esquerda, governos de origem socialista, né? Não queriam nem saber e tinham completo desprezo. Movimentos operários eram extremamente reprimidos, né? E deixados de lado. Eram totalmente contra greves, totalmente contra sindicatos, né? Então, eram extremamente aí anti luta social nesse sentido. Tá? O nazismo aí, ele apresentava duas características
que não se manifestaram de forma tão forte no fascismo. Tá? Então, o nazismo na Alemanha ele tem duas características que lá na Itália não, né, não se manifestaram de forma tão presente na Itália fascista, então, que foi o racismo e o expansionismo, né? Então, a Alemanha fica muito mais caracterizada aí a ideia do racismo e a ideia de expansão territorial. Então, o racismo ele estava caracterizado na ideologia aí da raça ariana trazida, né? Ou germânica, para o Hitler, então para os defensores aí do nazismo, considerada a única raça pura aí existente. E através deste princípio, então, Hitler promoveu aí o antissemitismo, que se manifestou aí através do ódio, perseguição, tortura e o extermínio dos judeus, né? E além de outros, né, judeus, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, a própria questão do negro, a questão do homossexual, então eram extremamente perseguidos, né, e foram mortos. Hitler então via nos judeus aí um fator de corrupção do povo alemão. E além disso, ele atribuía aí aos judeus então a culpa pelos problemas econômicos na Alemanha no período. Ele dizia que a concentração de riqueza na mão dos judeus era um grande problema para a Alemanha para se desenvolver. Então essa foi uma das justificativas. E o expansionismo, então, por sua vez, ela foi caracterizada aí pela conquista de novas terras, justificado aí pela necessidade do Lebensraum, né, ou espaço vital, né, traduzido aí para que a raça ariana pudesse se desenvolver. Tá? O Benito Mussolini aí, ele, dentro da ideia fascista agora, o Benito Mussolini ele reorganiza aí o partido fascista italiano, né? E recebeu o apoio aí de industriais, principalmente dos grandes industriais, comerciantes, né? E proprietários de terras, né? Dá para dizer assim aquele grupo mais liberal dentro de uma ideia econômica, né, e produtiva. Então, em julho de 1922, né, usando de muita violência, os fascistas então conseguiram evitar uma greve geral decretados aí pelos partidos de esquerda na Itália. E em outubro de 22, então, vai ocorrer aí a marcha sobre Roma. Interessante dar uma pesquisada sobre a ideia da marcha sobre Roma. Ocasião então em que milhares aí de fascistas conhecidos como camisas negras ocuparam a cidade de Roma. E Mussolini foi primeiro-ministro, então, italiano até 1925. E neste mesmo ano ele vai, então, anunciar o estabelecimento de um regime autoritário de governo. A oposição, então, sobre isso vai ser eliminada e a Constituição foi totalmente reformada. Desapareceram aí o Senado e a Câmara, né? E o Mussolini se tornou, então, ditador absoluto da Itália, como nós já vimos então com o título Duce, tá? E como vai conseguir aí apoio, né, para isso realmente acontecer? Então, durante aí os 21 anos, né, em que ele esteve no poder, Mussolini conseguiu então resolver problemas praticamente insolúveis na Itália. Exemplo disso foi a crise entre o Estado italiano e o papado aí, devido à perda de territórios da igreja por ocasião aí da unificação italiana. Mussolini resolve então o problema com o Tratado de Latrão, onde o papado recebeu então uma compensação financeira e teve aí a permissão, né, dada por Mussolini para criar o Estado do Vaticano dentro de Roma. Né? E essa aí foi uma grande jogada aí política do Mussolini, porque ele vai atrair aí os católicos para o seu partido, né? No entanto, ele continuou aí mantendo a estreita vigilância sobre as publicações da igreja. Então temos que entender, né? O Estado do Vaticano foi criado
em troca de fazer com que os católicos italianos apoiassem o autoritarismo, a ditadura fascista do Mussolini na Itália. Então, agora já a ideia do nazismo, então, né, de 1900, que durou de 1919, aí essa ideia que surge aí até 1933, vamos pegar um pouquinho assim, né, antes, né, do nazismo surgir, então, porque o Hitler assume o poder em 33, então 1919 a 1933, a Alemanha, ela foi uma república, né, então chamada assim a República de Weimar, nascida aí com a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Então a República de Weimar, ela enfrentou aí enormes dificuldades, né? Apesar de reformas econômicas e sociais, a miséria e o desemprego se abateram sobre a Alemanha, né? Não tinha como controlar. E além disso, né, o pagamento de indenização imposto aí no Tratado de Versalhes, né, pós Primeira Guerra Mundial, ela foi um obstáculo aí à recuperação econômica muito rápida, né? E aí a crise de 29 agravou ainda mais a situação. Então, nesse contexto aí, Adolf Hitler, né, um líder aí do Partido Nacional Socialista, né, ou chamado também o Partido Nazista depois, ele vai organizar aí as bases para tomar o poder na Alemanha e prometendo aí soluções imediatas para a crise. E em 33, então, Hitler foi nomeado chanceler e no mesmo ano tornou-se ditador absoluto na Alemanha. E adotou então como símbolo do partido uma bandeira vermelha, né? Não vamos esquecer isso, né? Com um círculo branco e a cruz gamada, né? Chamada de suástica, então como grande símbolo do nazismo. E não podemos esquecer um fato aí fatídico dentro desse contexto, né? Que foi então o Holocausto, né, promovido pelo regime nazista. Então, até o fim do regime nazista aí na Alemanha, aproximadamente 6 milhões aí de judeus foram exterminados. Isso dentro da bibliografia tradicional, dá para se dizer assim, né, mais conservadora. Mas hoje já tem fontes que dizem que foram muito mais pessoas, porque muita da documentação acabou sendo queimada após Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo cai, né? Então, esse massacre aí do povo judeu e de outros povos também, de outros grupos, de outras minorias sociais também, nos campos de concentração, é conhecido então como Holocausto. Há hoje os revisionistas que questionam, mas vamos seguir, eu sigo a história mais clássica, né, a historiografia mais clássica, e é isso que aconteceu. Tá? Então, a doutrina aí antissemita pregada pelos nazistas, ela encontrou um terreno fértil, né, em grande parte da população alemã. Então, os judeus eram responsabilizados aí pelos problemas da Alemanha. Então, as mídias aí foram usadas para isso. E para que os judeus fossem então destruídos em escala tão grande, foi montada uma enorme máquina aí de extermínio. E isso significa que diferentes setores da sociedade alemã participaram desse processo. Não foi uma coisa muito isolada. Tá? Então, o processo aí que levou ao extermínio dos judeus passou por diferentes etapas. No início passaram a ser apenas isolados em bairros específicos aí, chamados de guetos, e já era um caos, né? Porque não tinha abastecimento de água, né? Não podiam sair para buscar alimentação, então terrível, né? Então doenças, a fome se alastrou, já era uma forma de isolamento e de extermínio, né? Depois passaram a ser enviados para campos de concentração, então, onde faziam trabalhos forçados, né? E com o tempo a máquina nazista criou a solução final, né? Que consistia então na morte dos judeus através de várias formas, e uma dessas eram as câmaras de gás. Também não podemos esquecer, né, do franquismo aí, né, um outro regime totalitário de 1936 a 39, então a Espanha esteve envolvida em um conflito interno conhecido como Guerra Civil Espanhola. Né? E a origem dessa guerra está na proclamação da República Espanhola em 1931. E após as eleições, então, de 31,
A República Espanhola passou a ser dirigida por um governo liberal, e esse regime, no entanto, passou a sofrer oposição crescente. A esquerda se impôs. Em 1936, aí, a República era dominada por uma frente popular composta por republicanos e comunistas, e, como reação então às forças mais conservadoras, planejavam aí um golpe militar, liderado então pelo general Francisco Franco. E em pouco tempo a Espanha se dividiu então em dois blocos, né? Os partidários aí de Franco e do exército eram chamados de nacionalistas, e por sua vez os partidários aí do governo eram chamados de republicanos. E depois de muitas batalhas e com o apoio de Hitler e Mussolini, os nacionalistas venceram em 39, com então o apoio do exército e da igreja. Franco se tornou ditador da Espanha até 1975, né? E aí é interessante trazer um fato histórico muito importante, né, dentro da ideia do franquismo, que é Guernica, né, localizada aí numa região montanhosa. Era uma aldeia basca, né, cuja população não passava de 7 mil habitantes. E era conhecida como grande defensora aí das liberdades e dos direitos do povo basco. E foi por causa então desse amor à liberdade que o general Franco, durante a Guerra Civil Espanhola, com auxílio da aviação alemã, bombardeou a pequena aldeia em 1937. Indignado aí com essa cruel experiência que acabou com a vida de centenas de pessoas, então inocentes, né? O pintor espanhol aí, Pablo Picasso, retratou os horrores do bombardeio então no quadro Guernica. Esse quadro ele é muito famoso, né? Ele é um quadro enorme, ele mede 8 metros de largura por 3,5 metros de altura, e vai se tornar um símbolo aí contra as ditaduras e as guerras, né? E atualmente ele se encontra em Madrid, né? Então esse quadro aí, ele às vezes aparece em provas, em avaliações, né? Então quando aparecer aí o quadro Guernica, né, com simbologismos, animais, pessoas, né, bem caracterizada assim, com deformações e tudo mais, mas quando aparecer o nome Guernica, vocês já vão saber que é então sobre o franquismo e é da ditadura, né, do autoritarismo e do Franco, então, na Espanha. E também não podemos deixar passar aí o stalinismo, né? O stalinismo, então, foi um regime político de caráter também totalitário, implantado na União Soviética, né? E 1928, né, pelo líder comunista Joseph Stalin. Então, com a morte do Lenin aí, né, estabeleceu-se uma ditadura, né, uma disputa aí entre dois líderes, né, quando o Lenin morre, né, o Trotsky e o Stalin, né, e sobre o destino da Revolução Socialista que inicia aí em 1917, né, quando a revolução realmente explode, começa, né? Acho que a gente já tem aí em 1905, né, com os sovietes e tudo mais, esse preparo para a revolução, mas realmente em 1917. Então, o Trotsky ele defendia a revolução internacional, enquanto que o Stalin queria fortalecer o socialismo na União, na União Soviética, né? E com a vitória então do Stalin, o Trotsky acabou sendo expulso do partido, né? E acabou sendo expulso do país, e depois parece que até foi perseguido, né? E foi morto. Então ele era uma grande ameaça aí para o stalinismo. E o governo do Stalin, então, que durou de 28 até 53, ele ficou caracterizado como uma ditadura, sendo que ele utilizava aí da violência para forçar a coletivização da terra. Então, assim, alguns de seus inimigos aí políticos eram isolados nos chamados gulags, né? Os campos de trabalho forçado que existiam no gelado território soviético. E é por esse stalinismo, por essa ditadura imposta, que o conceito comunismo ele também fica deturbado, assim dá para se dizer, né? Porque nas bases marxistas, né, o comunismo ele nessa ideia
da União Soviética não é um comunismo marxista, né? É uma ditadura. É muito diferente, né? Porque dentro de uma ideia comunista marxista, a democracia seria plena pós-revolução operária, né? Pós-operários tomarem o poder. Então, nesse sentido, assim, dentro de uma ideia socialista que levaria então ao comunismo, com todos tendo seus direitos assegurados, uma democracia plena onde todos saberiam o seu lugar dentro da sociedade. Mas enfim, tá? Forte abraço, ótimos estudos.